Muito bem, então vamos de novo, né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, pessoal do Google Meet. Então, pessoal, prosseguindo, como eu acabei de falar, né? Prosseguindo sobre a nossa aula de ontem, a gente só vai dar continuidade e aí, assim, é para você ter uma noção do que mais ou menos como é que a gente trabalha com essas ideias aí sobre hidrostática. Tá bom? Então, espero que vocês. Assim, a ideia é a gente tentar conversar e, aí você ter aquela noção, né? Tipo assim, poxa, eu já ouvi falar nisso aqui, eu já ouvi falar sobre pressão, né? Eu já ouvi falar sobre pressão hidrostática, né? Eu já ouvi falar sobre vasos comunicantes, tá? O que mais que a gente falou? Lei de Steven. Agora eu já sei por que que quando um lápis, quando você aperta aqui, né, com o dedo polegar e com o indicador, eu já sei agora por que que dói, né? Tá? Eu já sei isso. Então, a ideia é que você possa ter essa noção, né? Quando a gente trabalhar em sala de aula, você já tem essa ideia aí, tá bom? Esse princípio, né, tá? No caso aqui vai ser Oi, pode falar, oi. O senhor vai resolver questão hoje, é? Sim, sim, eu vou dar uma ideia assim bem geral de novo e daí a gente resolve aquelas questões do SIS, tá? É Relacionado que à eu hidrostática. bati o olho numa questão aqui, que Ah, ela é de hidrostática, eu acho. Daí, se eu quiser, eu mando pro senhor. tá bom. Vê se manda aí. Meu celular vai estar um pouquinho ocupado aqui, mas tá de boa. Se quiser, Tá. te resolve aqui também, tá bom? A gente pode deixar para outro momento também, não tem problema, tá? Beleza, mas manda para mim, William. Beleza? Manda para mim que a gente resolve aqui, é muito legal. Então, por exemplo, não sei vocês, mas aí o William, fala um pouco aí do William. Ele fica caçando essas questões aí, estudando, né? Que é muito importante também, tá? Eu ainda E não vi na minha apostila, mas aí eu mando pro senhor se eu achar. aham, tá bom, beleza. Então, pessoal, é muito importante você que vai prestar o vestibular, né? Vai começar em junho, né? Em junho aí, vocês que não fizeram. Então vai começar em junho, né? O pessoal também tem aqui alguns alunos do terceiro ano, do ano passado, né? Que já se formaram, que também vão fazer o vestibular, né? Então eu desejo a vocês aí toda sorte, né? Todo o conhecimento possível para essas provas aí, tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa aula. A gente falou ontem sobre a lei de Steve, né? Que é a ideia sobre pressão, né? Falamos um pouco sobre vasos comunicantes, tá? E a ideia é do princípio de Pascal, né? Então o que que vem ser essa ideia do princípio de Pascal? Então diz assim, ó, esse material tá lá no grupo do WhatsApp, né? Então espero que vocês façam dele bom proveito, tá? Muito bem, então diz assim, olha só, o princípio de Pascal, o que que é? A variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos e as paredes do recipiente que confina o líquido, e as paredes do recipiente que confina o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Professor, como assim, né? Como assim que eu posso compreender esse cara aí? Por exemplo, meus queridos, eu trouxe aqui algumas figurinhas para a gente avaliar a respeito delas, tá? O que que eu estou dizendo aqui, ó? Por exemplo, aqui a gente tem, eu não sei como é que é o nome disso aqui, mas é como se fosse aqui um bulbo, né? Tipo um bulbo aqui, ó, de vidro, né? Comentários. Opa, poxa, tá sem energia aí para ir. Tá. Então é o seguinte, aí o que que a gente faz aqui? Por exemplo, se você pressionar esse cara aqui, né, com uma certa força, tá? Veja bem, o que que a gente viu ontem, ó? Que a pressão, né? A pressão é a densidade, gravidade e altura. Essa é a pressão hidrostática, tá? Então a pressão, professor, ela depende da altura, certo? Certo, depende da altura. Então, por exemplo, se eu tiver um pontinho aqui no final, vou chamar esse ponto de B. Se eu de A, vou colocar outro pontinho aqui no meio, que eu vou chamar de B. E se eu tiver outro pontinho aqui, que eu vou chamar de C,
nós podemos concluir, né, podemos concluir que a pressão no ponto A ela é maior que a pressão no ponto B, que é maior que a pressão no ponto C, certo? Isso a gente concluiu ontem na nossa primeira aula sobre pressão. E aí é o seguinte, tá? E o que o princípio de Pascal me garante? Ele diz o seguinte: se você tem aqui, se você varia uma certa pressão aqui em cima, vamos supor que seja um ΔP, tá? Se essa variação for um ΔP, esse ΔP ele vai variar em todos os pontos desse líquido, certo? Então, por exemplo, aqui, se aqui ele varia ΔP, esse ponto C aqui no meio vai sentir uma certa pressão ΔP também, tá? Outra ideia, como assim, professor? Quando você enche o balão, por exemplo, tá bom? No momento que você enche o balão, a pressão ela vai ser distribuída em todos os pontos do balão, né? Inclusive nas paredes aqui. Ó. Então aqui vai ter uma certa pressão, aqui vai ter uma certa pressão, aqui também, né? Vai ter aqui uma pressão porque você está enchendo aqui o balão de ar, então o ar vai fazer uma pressão aqui nesse balão, tá bom? Então essa que é a ideia, tá? Da variação de pressão e o princípio de Pascal. Aqui também, por exemplo, né, tem um balãozinho aqui, o menino aqui está enchendo, então o ar que está aqui dentro do balão vai fazer uma certa pressão aqui nessas paredes, tá? Então a ideia do princípio de Pascal é a variação de pressão, tá? O exemplo aí que está na nossa apostila, por exemplo, quando você aperta aqui no final, né? Aperta aqui no finalzinho, ó, né, do creme dental, você faz uma certa pressão aqui no final e aí o creme ele sai aqui por esse buraquinho, né? Tá? Então o creme aqui sai por esse buraquinho. Então quer dizer que você fez aqui uma variação de pressão nesse ponto e essa variação de pressão foi transmitida para todo o líquido, para todo o creme dental, inclusive nas paredes, tá bom? É isso que está dizendo, tá? Então a variação de pressão num ponto ela é igual em todos os pontos, inclusive nas paredes, como no exemplo aqui que eu acabei de passar para vocês, certo? Então isso aí seria, no caso, o nosso princípio de Pascal, tá? Vamos lá, mais um pouquinho abaixo, a gente viu um pouco ontem sobre a prensa hidráulica, né? Algo desse tipo. E aqui a gente consegue encontrar uma formulazinha, né? Que é esse carinha aqui embaixo, ó, tá? A variação de pressão no ponto 2, né? É igual a variação de pressão no ponto 1, e aí a gente chega nessa equaçãozinha aqui. F1 sobre A1, F2 sobre A2, tá? Então isso aqui para ter uma noção. A ideia hoje do princípio de Arquimedes, pessoal, o princípio de Arquimedes a gente trabalha com o empuxo, tá bom? Não só o empuxo, mas também com o peso aparente. Tá, professor, mas o que é o empuxo? Senhores, por exemplo, coloquei aqui uma imagenzinha para gente avaliar ela da seguinte forma, ó. Não sei vocês, né? Mas quando você tem, por exemplo, você carrega uma pessoa dentro da piscina, aparentemente ela é mais leve do que se você carregar essa mesma pessoa fora da piscina, né? Então esse peso aqui que essa pessoa, né, que o rapaz está carregando a menina aqui, o peso dela não é o mesmo peso fora da piscina, certo? Só para a gente lembrar que peso, né, é a massa vezes a gravidade, tá? Normalmente a gente usa essa gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E essa massa aqui é dado em quilos, tá? Em quilograma. Então, a ideia que essa situação, né, no qual você, por exemplo, aparentemente você carrega a pessoa, né, dentro da piscina, parece que ela está mais leve, né? Então, esse parece que está mais leve, a gente chama ele de peso aparente, tá? Agora, veja bem, então o peso aparente da pessoa, né? O peso aparente da pessoa, todo o peso ele está voltado sempre para baixo,
tá? Então, esse aqui a gente vai chamar de peso aparente, tá bom? Mas o que faz a pessoa ficar, vamos supor, vamos dizer assim, mais leve? O que faz a pessoa ficar mais leve na água do que fora da água, quando você carrega? Aí que entra o princípio do empuxo, tá? Professor, mas o que é o empuxo, professor? O empuxo, meus queridos, ele é, vamos chamar esse empuxo de E, tá bom? É o empuxo de E. O que é o empuxo? O empuxo, ele é uma força, tá? A definição de empuxo é uma força vertical para cima. O professor sempre vai ser para cima? Sim, tá bom? Então, o empuxo aqui, o empuxo, ele vai ser uma força vertical, né? Vertical para cima, certo? Então, essa é a ideia do empuxo, tá? É essa força que está ajudando você a carregar a pessoa. Tudo bem? Então, é assim que a gente declara aí a ideia do empuxo. E tem uma formulazinha para isso, né? Tá? Tem uma formulazinha para isso, tá? Tá aqui a fórmula do empuxo. Professor, o que quer dizer? O que quer dizer mesmo essa formulazinha aqui, ó? Olha lá, o empuxo, né? A fórmula, o que é o empuxo mesmo? Aquela força que ajuda você a levantar a pessoa, né? Nessa situação aqui, ó. Tá? Então, o empuxo ele vai te ajudar, né? Como eu falei antes, parece que a pessoa ela é mais leve na água, né? Porque existe ali uma força que está ajudando você a levantar a pessoa para cima. Essa força é chamada de empuxo, tá? Então, voltando aqui, ó, ao empuxo ele tem aqui essa formulazinha aqui que a gente vai trabalhar em cima dela. Deixa eu recortar aqui para nós, escolar aqui no programa para ficar bonitão para gente. Então a gente aprendeu aí que o empuxo é essa força vertical para cima. E ela tem uma formulazinha aqui, ó, tá? Vamos avaliar isso aqui. Bem, o E, o Ezinho aqui, ele é o nosso empuxo, né? Então o Ezinho aqui é o nosso empuxo, tá? Professor, o que é esse negócio, essa letra aqui, ó? Pessoal, É densidade? essa letra aqui é a densidade, né? A densidade do fluido, tá? Professor, quando eu faço, Diga. eu gosto de colocar o desenho pra mim não me confundir. Senão. É, é verdade, né? Então, Eu também. normalmente a gente ensina na sala de aula, né, esse cara aqui como a densidade, né? Tá? A densidade. Ô, professor, por que eu não posso colocar densidade? Eu posso colocar densidade? Pode, não tem problema nenhum. Você pode escrever ela assim, ó, densidade, volume submerso vezes a gravidade, tá? Mas agora, aquela ideia que eu expliquei ontem para vocês, né? Que há sim uma diferença entre densidade e massa específica, né? A densidade, por exemplo, pode ser um material oco, por exemplo, é uma, um ferro, por exemplo, né? A densidade da água, né? A massa específica da água, né, que a gente chama de Rho, ela é 1 grama por centímetro cúbico. Ou, né, ou como nós aprendemos ontem, é 1 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, para você converter de grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, que essa unidade aqui ela está no sistema internacional, é só você multiplicar por 1000 ou 10 elevado a 3. Né? Essa que é a ideia para você converter essas unidades aí para o sistema internacional. Certinho? Bem, então quer dizer que essa letrinha aqui, né, que é uma letra grega, tá, que é igual a um P, mas a gente pronuncia ela como Rho, né? É o Rho, tá? Veja que é Rhof, né? Então quer dizer que esse Rho aqui no caso é a nossa massa específica ou densidade, tá? Mas densidade de quem, professor? É a densidade exatamente no caso, aqui no nosso exemplo, da água, tá? É a densidade do fluido, tá bom? Então, por exemplo, se essa pessoa está imersa na água, esta equaçãozinha aqui, esta equação, esse ρ aqui, essa densidade é exatamente do líquido, tá? Não é da pessoa e nem do objeto, é a densidade do líquido. Tudo bem? Professor, Diga, pode mas falar. densidade não se refere a corpo e massa específica se refere à substância, se não me engano. Isso, podemos afirmar assim isso. Quando você fala em corpo, seria um corpo qualquer, né?
Um corpo Mas tipo. não ficaria, Ah, por exemplo, confuso a gente dizer que, por exemplo, que o corpo que está, por exemplo, flutuando, ele seria a densidade? porque assim, vamos supor assim, né? Você vê um objeto flutuando, William. Você vê um objeto flutuando. Você não tem certeza se aquele. Por exemplo, tem, sei lá, você vai ali no Amazonas, aí de repente você vê lá um objeto lá flutuando lá no rio. Né? Como é que você vai dizer assim, poxa, aquilo ali é um corpo ou é uma substância? Né? Será que realmente é uma substância ou é um corpo ou é um objeto? Eu não sei, eu não conheço. Então, quando a gente não conhece, né, a gente não conhece, a gente diz que ele é um corpo, tá? A densidade, tá bom? Por exemplo, vamos supor assim, deixa eu só te dar uma ideia aqui, só para fixar melhor a ideia. Se eu fizer aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui de outra cor para ficar bonitinho. Vamos supor que você tem aqui uma bacia, né? Uma bacia com água. Vamos lá, desenhar aqui uma água aqui pra gente. Então você tem aqui um copo com água, tá? E aí você vê nesse copo com água aí um objeto flutuando. Sei lá, você não sabe o que que é, né? Você não sabe o que que é. Ele está flutuando aqui. Aliás, deixa eu logo fazer esse negocinho aqui bonitinho, que eu vou utilizar ele pra gente, pra gente falar sobre aquele volume ali. Tá, por exemplo, você tem lá tipo uma bola, né, flutuando na água, vamos supor, tá lá na água e tá flutuando, né, tá lá. E aí, de repente, você diz assim, poxa, aquele cara ali é uma substância. Quando você fala substância, seria, no caso, alguma coisa pura, né, uma substância, já tá dizendo, né, é algo puro, né, que não tem mistura, tá? Não tem mistura, então ela vai ser uma substância, tá bom? Então, quando você fala massa específica, você está falando da substância, né? Tá bom? Então só esses são esses pequenos detalhes, mas isso não vai influenciar muita coisa no nosso cálculo, não. É só uma questão de definição mesmo, tá? Entendi, professor. Beleza. Então tá, vamos lá. Então a gente definiu aqui a ideia da densidade, né? Densidade ou massa específica, tá? Por exemplo, da água, né? Esse cara aqui é da água, tá? Da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 10 quilograma metro cúbico. Agora vamos lá para o próximo, olha só. Esse VS aqui, o VS, pessoal, o nosso VS é exatamente o volume, o, vo, o volume submerso, certo? O que é o volume submerso, professor? O volume submerso, meus queridos, por exemplo, você está vendo aqui a bola, né? A bola aqui, mas tem um pedaço dela que está aqui dentro da água, certo? Então essa parte que está dentro da água é exatamente esse volume submerso aqui, esse VS, tá? Você não vai pegar o volume todo da bola, você vai pegar só essa parte que está submersa, tá bom? Essa parte que está submersa aí, é esse VS aqui. E a gravidade a gente já conhece, né? Gravidade, esse G aí é a nossa gravidade, tá? Que ela é um número, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que pode aparecer, por exemplo, 9,8, né? 9,8 e tal. Então, enfim, pode aparecer também a gravidade, tá? Então, e nessa situação aqui, pessoal, nessa situação a gente pode retirar algumas informações desse meu exemplo aqui, meio tosco aqui, né? Aí, agora há pouco a gente falou, está falando do empuxo, né? Onde é que está agindo o empuxo aqui? Primeiro, pessoal, essa bola aqui, ela tem uma certa massa, né? Essa bola tem uma certa massa. Se ela tem uma massa, ela vai ter o quê? Se ela tem massa, ela tem peso, certo? Se tem uma massa, a gente multiplica pela gravidade, vai me dar o peso. Para onde que está o peso? O peso está aqui para baixo. Olha só o nosso desenho. Então esse cara aqui vai ser o nosso peso. E como esse objeto ele está imerso aqui, né? Ele está boiando sobre um líquido, então vai agir nele um empuxo. Para onde que está o empuxo? Para
cima. cima. Isso. Então o empuxo está aqui para cima, ó, tá? O empuxo está para cima porque ele é uma força vertical para cima. E aqui cabe uma observação, meus queridos. Cabe uma observação. Olha só. Vamos pensar aqui nessa bola aqui, ó. Vamos pensar nessa bola. Olha lá. Nota isso aí, ó. Se se um corpo, se um corpo está em equilíbrio, equilíbrio, está em equilíbrio em um líquido, se ele está em equilíbrio em um líquido, então, então o peso ou o empuxo é igual é igual ao peso, certo? Ou seja, o empuxo é igual ao peso, tá bom? Isso só acontece se isso aqui aconteceu, se eles estiverem em equilíbrio, tudo bem? Então, vale notar isso aí, tá? Nota aí no seu caderninho. Muito bem. Condição de flutuação, né? Tá? Quando é que um objeto ele flutua, tá? Ele só vai flutuar, no caso que, por exemplo, ontem a gente viu sobre a densidade, né? Vamos supor que a bola, né? A bola está aqui flutuando sobre a água, então a gente pode dizer que a densidade da bola, tá? Esse aqui vamos supor que seja uma bola. A densidade da bola é menor que a densidade da água, tá? Então, como eu falei ontem, né? Se a densidade é menor do que a outra, então ela vai ficar em cima. Se é maior, vai ficar embaixo. Tá? Então a densidade aqui ela nos favorece para fazer boiar. Por exemplo, quando você coloca um balão, né? Você enche um balão de ar e aí você amassa ele para baixo. Por exemplo, você está na água, se amassa ali para baixo e ele sempre vai subir. Né? Um balão, um pedaço de isopor, por exemplo, se amassa ele, tenta afundar um pedaço de isopor ou tenta afundar um balão cheio, ele sempre vai querer ir para a superfície, tá? Mas por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, que o corpo, né, balão ou corpo isopor, a densidade dele é menor do que da água, então ele vai querer boiar. E quem ajuda mais isso, no caso, é o empuxo, essa força vertical para cima que vai empurrar, por exemplo, aí a nossa bola, né, vai empurrar para cima. Tá certo? Então isso aí é a ideia do empuxo igual ao peso. Claro, quando ele estiver subindo, né, o empuxo não é igual ao peso. O empuxo sempre vai ser maior que o peso quando estiver subindo. Quando ele chegar na superfície, quando chegar na superfície, ele vai ser igual, tá? Por que é igual? Porque ele vai estar em equilíbrio, certinho? Vai estar em Professor, equilíbrio. Diego, esse pode... equilíbrio é o equilíbrio estático, né? Isso, é o equilíbrio estático, exatamente. Equilíbrio estático. Isso aí, William. Ele aí tá afiado aí, rapaz. O negócio tá bacana. Isso aí, garoto. Vamos lá, então aqui tem uma atividadezinha pra gente, mas eu quero responder essa mesma apostila aqui, tá? Mandei pra vocês, tem uns exercícios muito legais aqui. Você pode fazer, né? Mas eu quero fazer essas específicas do SIS, né? Que é isso que a gente está procurando, tá? Vamos ver aí o que dá nessas questões aí, tá? Preparei ela aqui pra gente. Deixa eu ver o que tem mais para falar. Acho que. Professor, é do Diga. primeiro ano essa daí? Isso, do É do primeiro ano. primeiro, né? Isso, do primeiro ano. Tá? Ontem a gente respondeu a primeira lá da lista, né? Aquela primeira questão lá da lista que é, no caso, a questão 51. O engenheiro necessita projetar e tal, né? Acho que foi. Cadê? Foi essa daqui, né? A gente discutiu sobre essa questão aqui. Tu vê que nessa Que ano é questão. esse, professor? Oi? Que ano é esse dessa questão? Olha, eu não sei, William. Eu não sei te falar. Peraí, mas. Vou ver se eu acho aqui. Tá. Eu acho que eu mandei a apostila para vocês lá também, né? Vamos ver. Tem aqui na minha. Essa daqui que está aqui na tela, essa aqui é 51, é do CIS de 2011, pessoal. CIS A 2011. gente também ganhou essa apostila do passado. Tem, né? Pronto.
Vocês têm aí toda a informação bacana aí para a gente resolver. E agora a gente vai passar Essa para do essa aqui, ó. lado é de outro ano, né, professor? A gente vai pegar essa aqui, ó. Essa de 52. Essa questão aqui, 52, deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê, rapaz? Para a gente pegar lá na nossa apostila. Bem, a sequência A da balsa eu vi aqui que é de é da balsa. 2012. É verdade, 2012, essa da balsa aqui, ó. A da balsa é de 2012, né? Então a gente vai brincar com essa questão da balsa aí. Eu acho que eu coloquei ela aqui. Tá aqui, ó, pra gente. Beleza. Tá aqui da balsa, gente. Vamos lá, meus queridos. É CIS 2012, tá? Então vamos que vamos. O sistema Ho-Ho Caboclo, Corruptela de Row-On, né? Ou Row-Off Ferry, consiste no uso de barcaças onde são colocadas as carretas de caminhões para seu transporte sobre as águas. Quando uma carreta é colocada sobre uma dessas barcaças, o volume de água deslocado, olha só, o volume de água deslocado, né, que é o 20, então vamos colocar aqui. O volume de água deslocado é exatamente, lembra lá do nosso desenho? Tem desenhozinho, deixa eu voltar aqui pra gente, só pra gente ficar ligado. Por exemplo aqui, o volume que essa bola, né, tem aqui sobre a água, né, sob a água que está submerso, é exatamente o volume que vai subir aqui no copo. Né? Esse volume que subiu aqui, essa diferença de volume antes e depois, é exatamente o volume submerso. E é isso que esse problema aí nos está afirmando, tá? Deixa eu voltar para ele lá, bacana. Aqui, não, nesse aqui não. É este daqui. Esse aqui, né? Tá. Então a gente tem aí um volume, tá? Tem aí um volume deslocado da água, que é o volume submerso. Vamos colocar ele aqui, ó. 20 metros cúbicos. Então esse aí é o nosso volume. Bacana. Sabendo que a densidade da água, olha só, densidade da água, colocar dA, é 1000 quilogramas por metro cúbico. Beleza. E que a aceleração da gravidade é 10, né? O CIS é legal que ele coloca 10, né? Normalmente o PSC ele dá uma arrochadinha, coloca 9,8 e tal. Ali quer achar o empuxo que surge devido à presença da carreta em newtons é. Então ele quer saber exatamente o empuxo. E a formulazinha do empuxo nós acabamos de ver, né? Então empuxo é o quê? Volume submerso. Deixa eu colocar na ordem, né? Colocar na ordem. É densidade, volume. Gravidade e volume. Isso, pode ser também, né? Pode trocar aqui a ordem, né? Densidade, gravidade e volume submerso, tá? Bacana. Toma uma água aqui. Professor, se não tivesse em Diga. quilogramas por metro cúbico, a gente ia ter que transformar, né? Isso que eu ia comentar agora com vocês. Por exemplo, pessoal, muito cuidado. Às vezes, o vestibular, ele te dá algumas, né, às vezes ele te quer que você entre numa pegadinha. Por exemplo, se por acaso aqui ele está dando densidade da água, a densidade da água, ele poderia colocar assim, ó, 1 grama por centímetro cúbico, né? E aí, professor, eu jogaria aqui um aqui, ó. Pô, jogaria um aqui. Não, né? Você tem que prestar bastante atenção nas unidades. O volume está em metro cúbico, a densidade está em metro cúbico e a gravidade está em metro. Então, todo mundo está em metro. Então, meus queridos, vocês que vão fazer o vestibular, você tem que prestar muito bem atenção nesses pequenos detalhes, tá? Às vezes o vestibular te engana, ele te pega nesses pequenos detalhezinhos, tá bom? E aí para a gente passar, por exemplo, para quilograma metro cúbico, é só você multiplicar por 1000 ou 10 a 3, né? Muito bem, então é só a gente substituir aqui na nossa equaçãozinha.
Bacana. Então aqui o empuxo, né, é igual à densidade, que é 1000 vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume submerso, que é 20. Então o nosso empuxo, bem, só tem 2 vezes 1 dá 2, vezes 1, 2. Tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Oh, Não, meu 5, Deus, 5. 5? 5, né? 5. É 5 Fala. zeros. Olha lá, 5, então vai dar 200 mil. Pessoal, Letra C. qual que é a unidade de empuxo? A unidade, Newtons, newtons. Por que é newton? porque é uma força vertical para cima. Isso. Então, pessoal, isso aí. Então, o empuxo, ele é ele é um tipo de força, né? Ele é um tipo de força, tá? Ele é um tipo de força. Então, aqui vai ser newton, só pode ser a letra C, certo? Então, aí a questão de 2012 do SIS. Estamos exercitando o SIS. Muito bem, muito bem, muito bem. Seria tão bom se todas as questões do CIS sobre É, hidroestática fossem assim. pois é, né? Seria. Mas o CIS ele não pega muito pesado, não. Quem, O professor quem. tava vendo as É, dos anos mais iniciais, elas são mais facilzinhas. Agora tu vai aumentando assim um ano, misericórdia. a ideia é que eles vão pegando um pouquinho mais pesado, né? Depois. Tem também as questões do vestibular essas questões, né? Do vestibular. Não sei se eu mandei para vocês a apostila do vestibular, mas é bom sempre a gente exercitar, tá bom? Vamos lá, essa Acredito questão que não. aqui, não, né? Então, depois você manda a mensagem lá para mim, eu te mando, tá? Aí tem para vocês verem algumas questões de lá da nossa apostila de exercício, tá bom? Muito bem. Essa questão aqui é uma questão, cadê segundo aqui a minha apostila? Ela é do CIS 2013, tá? CIS 2013 caiu também. Praticamente todos os anos cai, né? Esse tipo de questão. Simbora, então, vamos lá. O remador amazonense Ailson Heráclito da Silva, cuja massa é de aproximadamente 72 quilos. Opa, vamos notar aqui, ó. Sempre faço isso aqui, ó. Separe as informações. Quando você separa a informação, vai ajudar você a entender melhor o problema, tá bom? Bem, compete na categoria single skiff, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Com um barco cuja massa é de 14 quilos. Então, esse aqui é a massa da pessoa e lá embaixo tem a massa do barco, que eu vou colocar de MB, tá? A massa do barco é 14 quilos. Show, bacana. Sendo a massa específica da água, olha lá, agora há pouco ele falou que era a densidade da água, né? E era também 1000. Aí você percebe que agora ele colocou a massa específica da água. Isso daqui a gente acredita que é a densidade, né? Vamos arrochar aqui na densidade, que é 1000 kg por metro cúbico. Olha Eu só. tenho a impressão de que a gente nem vai precisar desse quilo, né? Eu acho, assim. Vamos ver aí o que que vai ser pedido, né? Bem, é correto afirmar que quando Ailson está sentado em seu barco e em repouso, isso aqui é importante, né? Se ele está em repouso, a gente acredita, se ele está em repouso, o empuxo é igual ao peso, né? Se está em repouso. É, Está em repouso na exato. superfície da água, o volume do barco em metros cúbicos que fica submerso na água ou seja, ele quer saber o volume submerso do barco, tá? Então, como é que a gente vai tratar essa informação? Olha só. Se ele está em equilíbrio, né? Se ele está em equilíbrio, a gente vai acreditar que o empuxo é igual ao peso, né? Então, e ele quer achar exatamente o volume submerso. Olha só. Se está em equilíbrio, então o empuxo é igual. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá aqui. O empuxo é Ao peso. igual ao peso. Aí a gente coloca aqui
a formulazinha do empuxo, né? Quem é? Gravidade, densidade do Densidade e líquido, né? volume submerso. Densidade do líquido vezes o volume submerso. E do outro lado a gente tem o peso. O que que é o peso? É a massa vezes a gravidade, certo? E aí dá pra gente cancelar aqui, ó. Gravidade vai embora, porque tem dos dois lados, né? Cancela essa criança aí. E aí o que que vai ficar? Densidade vezes o volume submerso igual a massa. Bem, agora vai ficar isolando o volume. Então, como a densidade está multiplicando, ela vai passar dividindo, né? Então, aqui a massa dividido pela densidade, tá? Agora aqui tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Essa massa aqui é de quem? A gente tem uma massa aqui, ó, né? Que massa é essa? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. É correto afirmar que quando Ailson está sentado no barco, ou seja, vai ser a massa do barco mais a massa do Ailson. Então a gente vai ter que somar aqui, tá bom? Então aqui o volume submerso vai ficar a massa do barco, né, que vai ser a massa do barco é 14, mais a massa do Ailson, tá? Porque ele está em 86. cima, isso, está em cima do barco aí. Muito bem. Dividido pela densidade que é 1000. Então volume submerso, quanto dá? 86, né? 86 dividido por 1000. Então, 0,086. 0,086. 0,086, no caso vai ser lá o quê? Metros cúbicos, né? Então só pode ser a letra C. Olha só, questão bacana aí, né? Pra gente Ele não exercitar. fala que está em equilíbrio estático, né? Como? Mas ele. Não entendi, William. Porque, tipo, quando está em equilíbrio estático, o empuxo é igual ao peso. Só que Isso. aí ele não cita de forma direta que está em equilíbrio estático. Tá. É verdade. Daí eu Não, tava não, vendo, não. Ele cita assim, William. tá? Tá aqui, ó. Repouso. Hum, Ó, tá aqui, ó. Isso daqui me garante que ele está em equilíbrio. Quando ele senta no barco, lá na canoa, né? Aí ele fica em repouso, fica ali paradinho. Isso quer dizer que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio sobre um líquido, então podemos acreditar que o empuxo é igual ao peso. Entendeu? Então, essa palavra aqui, repouso, ela foi importante aí para a gente afirmar que o empuxo é igual ao peso. Tá? Se não fosse ela, a gente não iria poder aplicar essa fórmulazinha aí. Tá bom? Vamos lá. Então, esse é CIS 2013, né? Vamos lá. 2014 tem aqui acho que é uma canoa. Tô olhando aqui na minha apostila. Deixa eu ver. É de uma canoa aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Essa já foi, é esta daqui, ó. Essa criança aqui. Uhum. Essa daqui é do CIS 2014. CIS 2014. CIS 2014. Também eu peguei lá específico da apostila que tem de exercícios, né? Que tá também aí nessa apostila que eu coloquei para vocês aí aqui lá no grupo, no nosso grupo, né? Tá. Vamos lá. Considere o embarque de 12 pessoas em uma canoa. Olha só, lembra que tem 12 pessoas, tá? Em uma canoa como a da figura, que após o embarque dessas pessoas, o volume submerso, olha só, já está te dando de graça aqui, ó. O volume submerso da canoa vai aumentar isso aqui. Tá bom? Então o volume submerso da pessoa vai aumentar isso aí.
vai aumentar 0,72. Beleza. Sendo a aceleração da gravidade, vamos colocar aquela informação lá, né? Então, o volume submerso vai aumentar quanto? 0,72 metros cúbicos. Bacana. Sendo a aceleração da gravidade 10, então vamos colocar o Gzinho aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais? E a massa específica da água, olha só, a gente coloca isso aqui como densidade, né? Ou se você quiser colocar aquele ρ lá, que é igual a um P, tá? Tem problema. 1000 quilograma, né? Por metro cúbico. Show. O peso médio em newtons das pessoas que embarcaram é. Então ele quer saber o peso das pessoas que embarcaram lá. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? O que que acontece? Os caras vão, vai uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? E aqui vão entrando aqui no bar. Professor, Oi. eu não compreendi muito bem porque o volume submerso ficou 0,72, porque ele disse que o volume aumentou 0,72, então não seria o volume inicial que estava submerso mais esse volume extra? Não, é assim, ó. Deixa eu te... Ainda bem que você tocou nessa ideia aí. Vamos supor assim, ó. Vamos supor que aqui seja o nosso... Vou encher de água aqui, tá? Vamos simular aqui. Vamos encher de água. Eu entendi o que você perguntou. Encher de água aqui e eu vou colocar um barquinho aqui. Vou colocar um barquinho aqui, ó. Veja bem, o barco já está na água, né? Certo? O barco já está na água. Essa que é a ideia aí, ó. O barco já está na água aqui, ó. A canoa, né? A canoa já está na água aí. Beleza. Olha só, a canoinha já está na água. Se ela já está na água, vou fazer aqui, ó. Se ela já está na água, então quer dizer que ela já deslocou antes um volume, certo? Ela já havia deslocado um volume inicial. Vamos supor que antes da canoa estar na água, o volume inicial da água fosse, por exemplo, bem aqui, ó. Essa linha aqui, fosse essa linha aqui de azul bem clarinho. Só que quando você jogou o barco na água, sem ter nenhuma pessoa, sem ter ninguém, ele aumentou um pouquinho aqui de volume, ó. Ficou aqui, com esse volume aqui. Ou seja, ele tem agora a água, né? Vamos supor aqui do nosso recipiente, ele deslocou isso aqui, ó. Essa parte aqui onde que eu estou riscando, tá? E aí é o seguinte, só que o que aconteceu depois? Algumas pessoas embarcaram no barco. Foi entrando aqui, ó. No momento que elas foram entrando no barco, o que aconteceu? Houve o quê? Houve o quê da água? Houve um aumento de volume. Entendeu? É exatamente esse aumento depois que as pessoas entraram no barco é o que ele diz aqui, o que é o 0,72. Ele não quer saber o volume antes do barco, que já estava. Porque veja bem, o barco já tinha deslocado uma certa quantidade de água, né? E aí, quando entra mais pessoas no barco, o que que acontece? O volume de água vai deslocar mais. E é esse volume deslocado que ele está citando aqui, ó. Professor, Entendeu? Oi. aí não tá em equilíbrio estático não, né? Ou tá? Não, eles estão entrando, vão entrar aqui no barquinho. Vão entrar quantas pessoas? 12, né? 12. 12. Vamos lá. Considere o embarque de 12 pessoas. Quando eles estão embarcando, tá bacana, né? 1, 2, 3, 4, não está em equilíbrio. Mas quando ele diz assim, considere o embarque de 12 pessoas, aí já parou de embarcar pessoas, já tem 12 pessoas lá dentro. Não vai mais embarcar ninguém. Então, se não embarca mais ninguém, então parou, né? Parou ali. Então já É por não. causa Ah, que
Eu fiz baseado no equilíbrio estático, daí o equilíbrio estático é a força-peso igual ao empuxo. Isso. Daí eu abri as fórmulas, né? Aí Aham. ficou massa da gravidade igual a densidade, gravidade e volume. Daí eu cortei a gravidade e aí eu substituí os valores. Aí a minha massa deu 720. Só que a questão, ela tá pedindo o peso em newtons. Tipo assim, deu 720, tem na de marcar, Aham. mas a minha massa não tá em newtons. No Entendi. caso, a minha força-peso que estaria em Eu newtons. entendi, entendi. Mas olha só, esse problema não é um problema difícil. Sabe por quê? Ó, pronto, embarcaram lá as 12 pessoas lá no barco, né? Lá na canoa. Bacana. Então ele deslocou uma certa quantidade de água, que foi isso aqui, ó. 0,72. Tá. Uhum, bacana, show. Então tem 12 pessoas aqui dentro. O que acontece? O peso, né? O peso médio em newton das pessoas, ou seja, o volume que foi deslocado aqui, ó, esse volume que foi deslocado aqui, foi exatamente devido às pessoas que entraram no barco. Concorda? Entrou mais pessoas no barco, então ele deslocou essa quantidade de volume aqui, ó. Certo? Então, ou seja, essa quantidade de volume só há devido às porque as pessoas entraram no barco. Certo? Entrou 12 pessoas, pronto, não entrou mais ninguém. E aí o que acontece? Houve ali um equilíbrio estático, tá? E aí o que acontece? O peso dessas pessoas aqui está aqui para baixo, e o que faz essa canoa ficar em equilíbrio aqui, empurrando para cima, é exatamente o empuxo. Tudo bem? Entendeu? Aí, Uhum. aí é o seguinte, está em equilíbrio, já entrou 12 pessoas, equilibrou. O que acontece agora? O peso é igual ao empuxo, certo? Aí, bem, ele não quer saber o peso, então a gente coloca o peso aqui e vai abrir só, e a gente abre somente a equação do empuxo. Quem é? Ah, agora eu Ó, entendi. densidade, gravidade e volume submerso. Então o peso é igual a densidade, que o cara disse lá que é 1000, gravidade que é 10 e o volume submerso. Todo mundo está na unidade, né? Ó, metro, metro, metro e metro. Então só substituir. 0,72. Certinho? Ó, vezes 10, né? Vou colocar aqui, ó. 720. Esse 10 vezes esse cara aqui vai andar uma casa aqui. Então a vírgula está aqui. Como tem 1000 aqui na frente, tu vai andar 3 casas, né? Fica 1, 2, 3. Então vai ficar 7200. É exatamente isso aqui. Como está em peso, então Pois é é. newtons. Como está em peso, é newtons. Ah, tem mais alguma. O que está acontecendo aqui, Pois rapaz? é, o meu também deu isso. Eu fiquei, ué, não tem como ser Hum, certo. verdade. Calma. É a média. Tem que pegar e A- dividir por o 12, peso entendeu? médio. Olha só, peso médio. Divide por quanto? Por 12, né? São 12 pessoas. Tá aí, ó. Por isso que eu tava me perguntando, ele mostrou esse número de pessoas, eu fiquei, será que vai servir para alguma coisa? É o peso médio. Tá aí, ó. Um gênio. Vai dar quanto aí? 7.200 por 12. Quanto deu? 600. 600. Ó. Pronto. Pronto. 600 newtons é o peso médio das pessoas. Olha só. Peso médio. Ele já tá gritando aí pra gente, né? Peso médio. Olha, então se é peso médio, se é uma média, tem que dividir pelo número de pessoas, né? 12. Oxa, oxe. Beleza. Muito bem. Agora vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Tem mais uma? Tem. Acho que é a 2015. Fechar isso aqui. Deixa eu ver se é essa. Uma massa de. Isso, tá aqui, ó. Essa aqui é do CIS 2015.
CIS 2015. Uhum. Muito bem. Muito bem. Uma massa de 0,5 quilos, então olha lá, massinha 0,5 quilogramas de mercúrio. A temperatura ambiente precisa ser completamente armazenada em um recipiente, sem que transborde. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Será necessário utilizar um recipiente cujo volume interior mínimo seja próximo de. Ele quer saber o volume. Bem, concorda que essa questão é aquela questão que não é para tu zerar na prova, né? O CIS te deu 2015 te deu essa questão, cara. Essa questão é aquela que não é para você zerar na prova, né? Olha só, densidade é massa dividido por volume, né? Joga o volume para cá, então fica V vezes D igual a M e devolve o D lá para baixo. M dividido por D. Certinho? A massa é só substituir, professor? Não, né? Não, não é só substituir. Sabe por quê? Olha só. A massa, ela está em quilograma. A densidade está em grama por centímetro cúbico. Então aqui é a jogadinha que a gente faz, né? Olha lá. Então aqui a densidade, eu quero converter esse cara aqui para quilograma metro cúbico. O que mesmo que a gente faz? A gente Multiplica por 10 elevado a 3. Isso, então 13,6 vezes 10 elevado a 3. Aí vai ficar em quilograma por metro cúbico. Que na realidade isso aqui vai ficar quanto? 1000. Quanto vai dar? Eu acho que 3.600. Eu acho, olha Sim, só. 3.600. Mas assim, vamos pensar assim, ó. As opções estão em centímetro cúbico, ó. Então não vai ficar legal a gente converter esse cara para metro cúbico, né? Então a gente deve converter a massa para grama, né? Concorda? Vamos converter a massa para grama. Essa massa aqui, ela está em Então, quilograma. para converter, a gente multiplicaria por 10 elevado a menos 3? Ou não? Não, não. Multiplica por 1000. Multiplica por 1000. Olha só, na física, pessoal, na física, toda unidade, né? Quando aparecer essa unidade K, 1K vale 1000. Tá? Então você só faz multiplicar aqui, o 0,5 vezes 1000. Vezes, aqui é grama, né? Que grama. Vou colocar um G aqui, não é nem. Vou colocar um G aqui de grama, tá? Então essa massa aí vai dar quanto? Vai dar 500, né? 500. 500 gramas. Então aqui a massa é 500 gramas. Pronto. Agora sim, né? Ó, tá em grama aqui e grama aqui. Show. Então agora é só a gente montar aqui na nossa equaçãozinha. Então aqui o nosso volume é igual à massa que a gente já tem, que é 500, dividido pela densidade, que é 13,6. Quanto vai dar? 30,7. 30 e 36. 36,7 que você falou, né? Aproximadamente, né? Centímetros cúbicos. Então a gente pode. É próximo de quanto? Arredonda para 37. Próximo de 37, né? Muito bem. Aqui é a criança aqui, ó. Próximo de 37. Beleza. Vamos ver aqui se tem mais um pra gente finalizar a nossa noite. Deixa eu ver.
Vamos que vamos, né? Deixa eu ver. Rapaz, acabou? Tem aqui, lá de 2019. Deixa eu procurar aqui. É essa aqui, ó, da boia. A última. A última, pra gente finalizar. Beleza. Vamos lá. Essa aqui é de 2000. Peraí. 2019. Ela, no caso, vai ser aquela passagem, né? De 2019 para 2020, né? Tá? É uma das questões aí do SIS. 2020 não teve vestibular, né? Então provavelmente essa aqui é de 2019. Deixa eu ver mesmo que é. Acho que é. 2019. Tá. Tudo bem. Na pesca de caranguejos, as armadilhas que permanecem no fundo do mar são sinalizadas por meio de boias. Bacana. Como ilustra o esquema. Essas boias esféricas e ocas são presas às armadilhas por meio de um cabo. Tá aqui, ó. Né? A boia está lá em cima e cabo aqui, a armadilha lá embaixo. Uma dessas boias, quando nova, ficava com 8/10 de seu volume emerso, né? Então, o volume submerso vai ser quanto? 8/10. Se ela fica com 8/10 emerso, né? Então, o seu volume submerso vai ser quanto? 2/10? 2/10. Então, vai ficar 2/10 do seu volume total. Né? Se ela fica 8/10 acima, ela vai ficar 2/10 abaixo. Beleza. E... tá. Com o tempo, devido à entrada de água no seu interior, essa boia passou a flutuar com metade do seu volume emerso. Tá. Então, no início era isso aqui no início. E aí depois, né? O volume submerso, depois, ele diz que é a metade do seu volume emerso. Tá? Metade do volume total, né? Metade num certo V aí. Tudo bem? Vamos lá. Se quando nova a boia sofreu um empuxo de intensidade E, agora esta nova força corresponde a... Então é o seguinte, antes tinha um empuxo E, né? Um empuxo E. Depois tem um empuxo de quanto? É isso que ele quer saber, tá? Bem, vamos lá. Professor, Diga. antes de eu começar, dá uma explicadinha rapidinho nesse 2/10 e nesse 1/2. Tá. Então vamos supor assim, né? Ele disse o seguinte. Deixa eu colocar essa boia aqui em cima. Ó. Antes, ela tinha isso aqui, ó. Isso quer dizer que essa parte aqui, essa parte que está acima da água, essa parte que eu estou riscando que é de verde, essa parte aqui, o cara disse que está imerso. Quer dizer que isso aqui é... Ele diz lá que é quanto? Cadê? 8/10, né? Então isso aqui é 8/10 do seu volume emerso. Tudo bem? Então se esse cara aqui é 8/10, o que está aqui embaixo, ó, ele vai ser 2/10. Por quê, né? Porque quando você somar 8/10 com mais 2/10, vai dar 1, que é exatamente o volume total. Tudo bem? Aham. Tá? Então 2/10 está no fundo, né? 2/10 está aí no fundo. Tá? É isso que ele está dizendo aí. Tudo bem, vamos lá. Então o volume, isso aqui antes, vamos fazer aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui de antes.
Antes, a gente tem um volume, não, tem um empuxo, né? O empuxo é E, densidade, gravidade, volume submerso. Tá. Aí vai ficar assim, né? O empuxo vai ficar densidade, gravidade e o volume submerso. Quem é? É 2 décimos, né? Então aqui vai ser 2 décimos do volume total. 2 décimos do volume total. Certo? Eu vou colocar esses 2 décimos aqui para frente, ó. Então fica o E, vai ficar 2 décimos da densidade, gravidade e volume. Então a gente tem isso aqui. Isso aqui é antes. Isso aqui é antes. Agora, depois, né? Tá. Aí depois, ele diz o seguinte, ó. Depois. Aqui é antes, aqui é depois. Vou fazer aqui de outra cor. Depois ele diz assim, que o empuxo depois, eu vou colocar E' aqui, ó. Tá? Para indicar que é o depois. O E' vai ser quem? Densidade, gravidade e volume. Quanto é o volume? Vai ser a metade, que ele diz aqui, ó. Cadê? Depois, no tempo devido à entrada do seu interior, a boia passou a flutuar com a metade do seu volume imerso. Ou seja, o volume submerso vai ser a metade do volume total. Certinho? Eu vou colocar esse 1 sobre 2 aqui para frente. Fica assim, ó. O E' é igual a 1 sobre 2 vezes D vezes a gravidade vezes o volume total. Tá? Bem, então eu vou fazer o seguinte. Presta atenção agora. Ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Eu vou pegar esse 10, vou multiplicar esse 10 para cá. Esse aqui é o volume total, né? E vou pegar esse 2 aqui que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, eu vou escrever ele aqui, ó. Vou passar ele assim, ó. Então, o E... Eu vou fazer assim. Vou colocar assim, ó. 10, certo? 10 dividido por 2 vezes E igual a quem? Densidade, gravidade e volume total. Por que eu estou fazendo isso, meus queridos? Porque aqui aparece, ó, densidade, gravidade e volume total. Só que quem é esse cara aqui? Densidade, gravidade e volume total. É isso aqui, ó. Então eu vou jogar ele bem aqui. Tá? Então o nosso E', ó, E' vai ser 1 sobre 2 vezes densidade, gravidade e volume total é 10 dividido por 2 vezes quem? Vezes E. Certo? Vou trazer ele para cá. Ó. Aí vai ficar assim, o nosso E', que é o E depois, vai ficar 10, né? 10 vezes 1 aqui dá 10. Dividido por 2 vezes 2 lá embaixo vai ficar 4. Vezes E. 10 dividido por 4 é quanto? 2,5, né? É isso? Acho que é, né? 2,5 de E. Pronto. Acabou. Quer dizer que, olha lá, quando a nova boia sofreu o impulso de intensidade E, agora a mesma força corresponde a, ou seja, o E', ele corresponde a 2,5 de E. Então só pode ser a letra B. Tudo bem? É isso aí. Então essa foi a nossa última questão da noite, pessoal. Última questão da noite, questão do CIS 2019. Tá certo? Meus queridos, então as nossas lives acontecem, né? Quando não é... A gente transmite lá no YouTube também, às vezes no Facebook. É isso aí. Então todas as quintas e sextas-feiras a gente se encontra, tá? Então na próxima aula a gente vai ver matemática, a gente escolhe um tema lá pra gente. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Valeu, professor. gente. Bom final de semana. Boa noite aí, Tchau. Augusto. Obrigada, Valeu. professor. Valeu, Tchau. pessoal. Boa noite, professor. Até mais. Valeu.
Valeu, 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 gente. Forte abraço para Beleza. todos. Tamo junto, tamo Valeu. junto. Boa noite. Tamo junto.